A gente vai continuar o shiur de Alachot, falar sobre Netilat Yadayim. Quiser pegar o livro, né? Chega, o Valdemar vai querer também, acompanhar. Vamos começar na página 40, artigo 3. A ablução matinal das mãos é feita da seguinte forma. A gente está começando aqui o judaísmo do Beabá, no segundo capítulo, página 40. Segura-se o recipiente com a mão direita, passando o mesmo à mão esquerda, e este derrama água sobre a direita. Então vamos explicar o que a gente está falando. Primeira coisa, a pessoa precisa ter um recipiente. A gente chama isso de natlan, aquela canequinha. Para que a gente precisa de uma caneca? Por que eu não posso lavar a mão? Coloca a mão embaixo da água, lava a mão. Passa um sabão, está limpo. Então, qual que é a ideia? A ideia, primeiro, que essa ablução das mãos, ela é além da higiene, certo? Não adianta só que tua mão esteja limpa, sem bactérias. Você precisa fazer uma ablução espiritual. Inclusive, se tua mão está suja, literalmente, você não pode fazer a Netilat Yadayim. Primeiro lava a sua mão, deixa ela limpa, aí você vai fazer o Netilat Yadayim. Então, não é uma limpeza física. Depois disso, a gente pega esse recipiente. Por que eu preciso de um recipiente? Por que eu não posso lavar? Vamos supor, eu não sei qual é o motivo da Netilat Yadayim, mas tem que lavar com água. Ok, lava com água, liga a torneira e lava a mão. Por que eu preciso colocar dentro de um recipiente? Então, o primeiro conceito aqui é que essa purificação tem que vir como resultado de uma força humana. E aqui já tem um conceito básico. Para a gente se purificar, não basta Deus jogar água em cima de você. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa tomar uma atitude. Então, como você faz com que a água caia com a sua força nas suas mãos? Então, se você ligar a torneira, talvez no primeiro jato você liberou. Mas passando o primeiro jato, ela está vindo sozinha, está correndo sozinha. Então, não é uma água que está vindo com o resultado de uma força sua humana. Então, o que eu preciso fazer? Coloco num copo. Cada vez que eu despejo o copo, é um resultado da minha força que eu coloquei para despejar aqui. Certo? Então, por isso eu preciso ter um recipiente. O ideal é ter aquele recipiente que a gente tem aqui, né, com duas, melhor ainda, com duas alças. Se tiver uma, também já basta. Depois eu explico porque uma ou duas. Na pior das hipóteses, você pode usar um copo, mas o copo não é ideal. O copo ele é feito para você beber água. Então, ele não é feito para esse fim. Mas se você está realmente num lugar onde não tem de jeito nenhum, então, no final, você pega uma xícara, pega um copo e você lava com ele. Mas não é o correto. O correto é ter... descartável, se for o caso, até descartável. Um comentário que eu acho que é pouco, mas... Nenhum comentário é bobo. Bobo é que não dá comentário. Então, vamos lá. Aconteceu comigo, aprender. Aconteceu agora, recente, com a gente, na saída exatamente do cemitério. Minha mãe, pela idade, pela dificuldade, eu coloquei a água na mão dela. Boa, tá. Boa pergunta. Então, o que pode acontecer? Às vezes uma pessoa de idade, uma pessoa que está com dificuldades de movimento, então se outra pessoa pode lavar a mão dela. Então, pode, porque está vindo de uma força humana. Minha, não dela. Uma condição, a pessoa que está lavando tem que ser um judeu também. Porque não adianta alguém que não tem a mitzvah, alguém que não tem a obrigação, não vai lavar a mão de alguém que tem a obrigação. Mas ele sendo um judeu que ele também tem essa obrigação, ele pode lavar a mão de um judeu. Eu tenho mais abaixo de bar mitzvah, pode ser um menino? Pode ser abaixo de bar mitzvah, não tem problema. Então a gente no Netilat Yadayim, durante o dia a gente faz 3, né, alternado. No Shabbat, quando a gente vai antes da Mamutzi, a gente faz 3. E você já tem a resposta para você. Porque um é para a limpeza, o outro é para adicionar pureza. Mas por que é 3 alternado? O Yosef Shah tem a resposta para você. Eu ouvi que é um segredo que em cada geração tem 10 justos que sabem desse segredo. E eu não vou contar. Obrigado. Você me lembrou uma história que um rabino palestrante, ele conta que ele foi uma vez se consultar com outro rabino, porque ele vira e mexe, ele precisa contar histórias, dar exemplos.
se ele pode, de vez em quando, inventar uma história. Posso inventar uma história? Estou inventando. E o Rabino falou para ele que sim. Ele pode inventar, já que é para ele ensinar a Torá, não tem problema. Ele falou, essa foi a primeira história que eu inventei. Então, mas eu fiquei curioso para ver se o Rabino Google é um dos 10. Então, eu não me contentei com essa resposta até eu ver que realmente está escrito que só 10 pessoas sabem a resposta, mas não que eu não confie em você, mas eu estou curioso para saber a explicação. Não procurei, mas estou curioso para saber. Você entendeu o problema? Ok. Então, a pergunta é muito importante, só para você ter uma ideia, até que ponto a lei vai. A lei traz, por exemplo, é engraçado, mas se você tiver um macaco que ele está treinado a jogar água, se ele for jogar em você, vale ou não vale? Ele não é judeu, não vale. Exatamente. Se tem Brit Milá, se tem Brit Milá, né? Então, por quê? A ideia por que ela traz esse exemplo? Não que você vai ter um macaco em casa que vai fazer, mas para a gente entender o conceito que tem que ser uma força humana, certo? Tem que ser uma força de alguém que está fazendo, e aí depois ele fala também que tem que ser judeu, etc. Mas entender que todo o conceito da caneca esse despejo é o resultado de uma força humana. De novo, o Netilat Yadayim é uma lei dos sábios, mas alguns conceitos dele a gente pode conseguir compreender um pouco. Água simboliza vida, simboliza pureza. Impureza é a ausência da vida. Tanto é que a gente falou, um dos motivos que a gente lava é que a pessoa dorme, é uma pequena ausência da consciência, ausência da vida. Quando tem ausência da vida, tem presença do contrário da vida, que é a impureza. Por isso que um morto, ele é impuro. Tem a ausência da alma, então ele é preenchido, na verdade, de impureza. Então, quando a gente dorme, temos esse mesmo conceito. A água é pureza, é vida, ela consegue purificar. Como? Não simplesmente caindo água do céu. Você precisa pegar essa água e fazer alguma coisa com ela. Não é simplesmente, a gente não se purifica de maneira automática. Você precisa fazer por merecer. Vocês podem sentar lá, só que as senhoras vão poder enxergar. A pessoa está no meio de uma estrada, precisou parar num posto, enfim, não tem copinho. Não tem copinho, lava sem... Hoje em dia, na Halakha, ele traz, por exemplo, se você não tem água, você tem que ir 1 quilômetro para frente, 1 quilômetro para trás, quanto você precisa andar, etc. Torneira, mas não tem torneira? Então, se não tem torneira, primeiro, hoje é muito fácil, qualquer posto vai ter um copo descartável. Pede lá no barzinho, vão te dar um copo descartável. Então, é muito difícil realmente não ter nada. Na pior das hipóteses, tem aqueles que dizem que se você abre e fecha a torneira, já que você está liberando esse primeiro jato, não abre e deixa correr, abre e fecha, seria considerado, em último caso, como que você está fazendo isso. Mas não é 100%, porque você não está despejando, você está abrindo para o jato vir sozinho. Então, ele foi liberado pela sua força, mas não é que você jogou. Então, meio que você tirou o que estava obstruindo, você não foi aquele que colocou. E será que é o primeiro jato, quantos ml ainda conta? Então, não é o ideal. Tem até situações, se você não tem como lavar a mão, você vai lavar sem, vamos supor, não tem nem como fechar a pia, você tem uma água caindo, certo? Não dá para fechar. Você coloca lá a mão, lava, e na pior das hipóteses, você fez isso, tudo bem. Você lavou a mão com água, melhor do que você não fazer. Mas, a princípio, você tem que pegar com um copo. Certo? Então, segundo detalhe. Aqui ele fala que você enche com a direita, passa para a esquerda. Qual que é o conceito? Em geral, a Torá sempre dá a preferência, a prioridade para o lado direito. Em tudo que é mitzvah, a gente deve dar preferência para o lado direito. O canhoto depende de qual mitzvah. Mas vamos pegar a maioria das pessoas, os destros, tudo você vai fazer com a mão direita. A única exceção é tefilim. O tefilim a gente coloca no braço fraco. Tirando o tefilim, tudo a gente faz com o braço direito. Todas as mitzvot. Agora, quando eu vou lavar as mãos, eu quero lavar primeiro a mão direita ou a esquerda? A direita. Perfeito. Agora, quando eu vou jogar água, eu devo jogar com a direita ou com a esquerda? Com a esquerda para lavar a direita. Com a esquerda para lavar a direita. Mas se eu quero fazer toda a mitzvah com a direita, não dá para joga para cima e pega, né? Seria o ideal. O ideal seria eu lavar a direita com a direita, porque tudo tem que ser feito com a direita. Só que não dá. Não dá. Por isso, então, a Halakha está dizendo, você pega
segura enquanto está enchendo de água com a direita, passa para a esquerda para lavar a direita. Dessa forma, está dando prioridade tanto à mão que está sendo lavada e à mão que está lavando, pelo menos está participando também dessa lavagem. Como a Halachá você vê em todos os detalhes. Fazer um paralelo ligado com a pureza também. O lado direito está ligado com a bondade. Se a gente quer trazer pureza, presença de espírito, água, vida, você vai fazer com qual mão? A mão que representa a bondade. A severidade é aquela que contém, que é o contrário, que eu estou querendo trazer mais vida, não o contrário. Então, de novo, fazer com a mão direita. Acertar o sapato é para... Boa. Então, o sapato a gente amarra ao esquerdo, porque amarrar é igual ao tefilim que a gente está fazendo o nó do tefilim. Então, amarrar, a Torá dá prioridade para a esquerda, é a única exceção. Eu já me atrapalho para o time com a mão direita. Você já pensou se eu fizer com a mão esquerda? Aí os passinhos para trás. Como? Vamos uma coisa por vez. O quê? Não me dá? No Anidá começa com a esquerda. Com a esquerda, tá. Eu não vou falar todas as exceções. Tem mais exceções. Boa, tem mais exceções? Tem regra para aquele passinho para trás? Tem. Ó, o livro começa aqui, tá? Esse é o primeiro volume. Tem dois volumes. Semana que vem eu volto. Vamos lá. Começa aqui. Esse procedimento é feito 3 vezes, certo? Então, a gente lava 3 vezes. Por que 3 vezes? Então, de novo, vou trazer um paralelo. Não sei se esse é o motivo, mas um paralelo. Onde a gente tem na Torá o número 3? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tem muitas coisas com o número 3, mas, em geral, o número 3, os 3 avós, os 3 patriarcas, ok? Então, o número 3 na Torá, quando algo se repete 3 vezes, já é chamado Hazaká. É algo que já está estabelecido. Eu tomei uma atitude 3 vezes, fiz algo 3 vezes, isso já é considerado que isso já está fixo. Então, se eu quero trazer a pureza, eu vou tentar fazer 3 vezes. Tem explicações mais técnicas, que a primeira água se liga com a pureza. A segunda água, ela tira a primeira água que ficou impura. E a terceira, digamos assim, seria para garantir. Mas, em um sentido mais profundo, o número 3 é algo que a gente quer fixar. Então, eu realmente quero trazer a pureza e que a pureza fique comigo. O rosto é bom abluir até o pulso, mas havendo dificuldade, basta até os nós dos dedos. Então, normalmente, a gente deve lavar a mão até o pulso. Não mais do que o pulso, e sim até o pulso. Se eu tenho pouca água, ou 2 dias no ano que eu sou proibido de me lavar, Yom Kippur e 9 de Av, que é o dia da destruição dos templos, então a gente só lava até o nó dos dedos. O que é o nó dos dedos? É até aqui. Certo? Até onde os nós se ligam, até os dedos se ligam com a mão. Certo? Então a gente lava as pontas, a gente chama de as pontas dos dedos, mas não é só as pontinhas, a gente lava até aqui, só os dedos mesmos, certo? E assim a gente cumpre a mitzvah. O rosto deve ser lavado em honra ao Criador, conforme está escrito, pois o homem foi feito à imagem de Hashem. A boca também deve ser lavada, por causa do mau hálito, já que o nome sagrado de Deus precisa ser dito com santidade e pureza. Em seguida, enxugam-se as mãos. É preciso cuidar de enxugar bem o rosto. Então, olha quantas halachot, e não estamos dando aula aqui de higiene. Estamos dando aula de servir a Deus. Lavar o rosto não é só porque... Cara, quem não lava o rosto de manhã, né? É bom, é gostoso, você se sente refrescado. Lavar o rosto para servir a Hashem. Por quê? A maneira da gente servir a Deus, desculpa, nós fomos criados à imagem de Deus. O meu rosto é sagrado. Então, se eu vou servir a Deus, eu vou lavar o meu rosto para me apresentar perante Deus. Então, saiba que quando a pessoa fala, não sou religiosa, você lava o rosto de manhã? Lava. Você escova o dente de manhã? Já tem 2 aí que está fazendo. Já são duas halachot do dia a dia que está fazendo. Qual é a diferença? Antes você fazia sem saber que era mitzvah, agora você sabe que está servindo a Deus dessa forma. Então você vai descobrir que muitas mitzvot que você já faz no dia a dia, você não sabia que era mitzvah, agora você sabe que é mitzvah. Tudo no caminho certo. Já faz tempo. Lechaim você já tomou. E aqui ele fala a importância de enxugar. Às vezes a gente não enxuga, está calor, se deixa refrescando, deve se enxugar. E aqui ele não traz motivo, mas
a pessoa que não seca as mãos, isso aqui já é uma coisa, motivo que a gente não sabe, não sei nem se os 10 lá do Yosef Shai sabem explicar, mas a gente secar as mãos, se a pessoa não seca, se eu não me engano, traz pobreza, Deus nos livre, as mãos, e se a pessoa não seca a face, isso pode trazer doenças de pele. Então, não necessariamente uma explicação científica, mas nossos sábios trazem isso para a gente, então a gente toma esse cuidado de secar depois que a gente lava as mãos. E a face também, a cara também. Também al netilat yadayim forma anita. Al netilat yadayim. Boa, ok. E o que isso significa? Que precisa ter bastante água também, não adianta pouquinha água assim. Tá, ok. Então, só explicar o que ele falou. As iniciais das últimas 3 palavras da bênção é Al, Netilat e Yadayim. Al começa com Ain, depois Nun, depois Yud. As iniciais das últimas 3 palavras foram a palavra Ani, que é pobreza. Então, talvez aí não que Deus nos livre, o Netilat e Yadayim traz pobreza, mas alguns detalhes, se você não fizer direito, talvez traga pobreza. Então, o outro que ele falou, se você quer abundância, isso é trazido especialmente quando a gente lava as mãos para o amotzi. O pão simboliza o nosso alimento. Então, quando você vai lavar as mãos para o pão, joga bastante água. A água é mais brachá, mais parnassá, mais abundância. Então, por isso a gente, quando lava as mãos especialmente para o pão, realmente usar bastante água. Se for necessário, você reenche de novo a caneca, se for necessário. Eu, quando faço, deixo ligado a água e lavo a mão direita, enche de novo e lavo a mão esquerda. A gente tem bastante água. Se Deus quiser, bastante parnassá também. Dúvidas? Not yet. Not yet. Mais uma. Regras relacionadas à água da Netilá. Então, o que ele vai falar agora, na maioria dos casos, não é a nossa situação atual. Antigamente, você tem um pouquinho de água em casa, valia ouro. Você tinha que ir até o poço para buscar, para trazer. Então, cada ml de água, você já ficava cuidando dele. Hoje, a gente, Baruch Hashem, tem água encanada, a gente tem abundância de água, mas se a pessoa, como quem lembra, na época que a gente estava economizando água aqui em São Paulo, então você usa a água que você lavou a roupa para depois limpar o chão, tá certo? Então, o que seria se eu quero usar a água que eu lavei louça depois para fazer Netilat Yadayim? Então, é óbvio que a gente não vai fazer isso, porque já estamos numa outra época, mas numa época onde a pessoa realmente racionava a água, então a Alahá dá algumas diretrizes que para nós não vem ao caso de não usar uma água que está suja, não usar uma água que já foi usada para outra coisa, etc. Mas não é a nossa realidade, a gente tem Baruch Hashem água em abundância. Artigo 5. Antes da ablução, não se deve tocar na boca, no nariz, nos olhos, nos ouvidos, no ânus, nos alimentos, nem na cicatriz de uma veia aberta, pois um espírito impuro paira sobre as mãos que não fizeram ablução, isso pode ser prejudicial. Então, aqui o que a gente vai estudar é espiritual, mas vamos ver como é curioso que isso pode ser importante também para a saúde física. Então, quando a gente lê essa alahá, você fala, bom, isso é demais. Eu acordei de manhã, logo que eu acordo, eu tenho que lavar as mãos. Eu não devo coçar o olho, não devo colocar a mão na boca, não devo tocar numa comida em nada. A gente primeiro faz Netilat Yadayim, porque as suas mãos estão impuras. Você não quer transmitir essa impureza para qualquer outra parte. E aqui ele fala, não toca numa cicatriz. O que a gente pode deduzir daqui também? Às vezes a pessoa está com uma ferida aberta, a pessoa toca a mão suja, tocou em outra parte do corpo que está com bactéria, ele passa daqui para lá. Esse não é o motivo do Netilat Yadayim. Netilat Yadayim é uma pureza espiritual. Mas aqui a gente vê muito bem, com a parte espiritual, ela traz também um benefício físico, que hoje, antigamente não se sabia. Né? Antigamente as pessoas iam do necrotório e iam lá tratar os doentes. Não sabiam porque tanta gente morria. Né? Até que chegou, quem lembra o nome dele? Ninguém lembra. É um dos 10 lá do Yosef Shai. Os outros 9. Né? Os outros 9. Então, não se sabia. Não é esse o motivo do Netilat Yadayim. Mas aqui a gente vê como realmente a Torá ela abrange a parte física e a parte espiritual também. Tomando esse cuidado, às vezes você está com a mão com bactéria, vai lá e coça o olho. Você coçou um olho e depois coça o outro. O que acontece? De repente os dois estão vermelhos. Tá certo? Primeiro, lava as suas mãos. Essa é a primeira coisa. Pasteur. Pasteur. Ok. Era ele? Primeira coisa que eu faço é ir pro chuveiro. Eu não consigo tomar banho. Todo dia. A gente vai falar do chuveiro também. Depois de se lavar, tem a ideia da mikva, etc.
Vamos falar disso depois. Estamos começando passo a passo. As mãos, a gente já falou da cara, tá certo? Vamos falar a boca, e a gente depois vai passar para a higiene completa. Mas isso é bem interessante. Assim, você pode ver uma pessoa olhando para isso e falar, que coisa mais ridícula, né? Você acorda de manhã, não posso nem coçar meu olho. Hoje, para nós, é uma coisa mais aceitável. Então, você vê como realmente a Torá ela é o guia da nossa vida. Ia falar uma coisa, eu esqueci. Tá, ok. Última alahá de hoje. É correto atentar porque as mãos sejam abluídas pela manhã usando o recipiente, água e força humana para vertê-la. Já tinha comentado. Tal como a ablução para comer, o pão, mesma coisa. Mas em caso de dificuldade, precisando rezar, pode-se abluí-las com qualquer objeto, todo tipo de água e sem o uso de força humana, para que a bênção de Anitat Yadayim seja recitada. Ou seja, se você não tem todas as condições, você não vai ficar na cama, às vezes você fala, cheguei atrasado, porque não tinha Anitat Yadayim. Fiquei dormindo o dia inteiro. E aí, como você saiu agora? Não, agora já dormi o suficiente. Então, na pior das hipóteses, ela vai diretamente com a água. Quando houver um rio, é preferível imergir as mãos nele 3 vezes. Isso também pode ser feito na neve. De novo, na nossa realidade é muito difícil disso acontecer. Se não houver nenhum tipo de água, limpam-se as mãos com qualquer coisa e abençoe Nekiut Yadayim. Será recitada em lugar de Anitat Yadayim. Esse procedimento é o suficiente para a oração. Caso consiga posteriormente água, recipiente adequado e apropriado, abrir as mãos corretamente, sem recitar qualquer bênção. Então, a pior das hipóteses, não tem um rio, não tem água de jeito nenhum, você está no deserto, não sei quando vai acontecer, e se foi para o deserto sem água, não sei quem acabou a água no deserto, é bom você correr logo para casa. Bom, mas enquanto isso, você pode raspar a mão em algum lugar, você raspa a mão, e tem uma brachá específica que não é netilat, não é abluir as mãos, porque não estou abluindo, e sim nekiut, limpeza das mãos. Faço uma brachá diferente. Então, em todos os cenários, dá para eu me virar e minimamente fazer o movimento que é para dizer para Deus, olha, eu estou começando o meu dia, eu vou fazer o possível, o que eu consigo fazer agora, para limpar as minhas mãos, para poder servir a Hashem com as mãos. Vamos dizer que naquele caso do começo, que está no lugar que eu tenho um copo de uma caneca, e tem a torneira, não posso usar isso, de deixar a torneira aberta, como de água fluindo. Eu disse que Pode. melhor Não, abrir e fechar. Pode. Não, aqui eu... Mas o abre e fecha falou que é um problema, você não sabe quantos ml o primeiro jaço. Não Então, precisa de mim. Aí talvez nem precisaria fechar uma vez. Não, pode ser. Então, vale. A gente falou, mesmo sem água vale, se não tem. Então, muito mais se eu tenho água. Então, tem aqueles. Então, é uma discussão entre os, digamos assim, sábios da atualidade. Se vale ou não vale. Se tem uma vantagem, não tem vantagem você abrir e fechar. Desvantagem, não tem. Talvez tenha uma vantagem. Desvantagem, se não tem. Se abriu e fechou. No pior das hipóteses, é igual que a água estivesse correndo. Então, tem alguns que falam abre e fecha, outros falam não vale a pena abrir e fechar, que dá no mesmo. Então, você decide na hora que acontecer. Não faz, se lava depois com água, não faz... Se a pessoa lavou sem água, e aí ele faz essa brachá diferenciada, você lava de novo com água, mas sem fazer a brachá. Bom dia a todos. Espera, alguém tem aqui uma pergunta? Espera aí.